Olá, tudo bem? Vamos dar início a partir de agora a mais um Parla Mais, o programa que foi criado para ouvir os candidatos à Câmara Municipal de Teresina, os representantes do teresinense no Poder Legislativo Municipal. E hoje nós trouxemos um técnico que está candidato a uma vaga na Câmara Municipal. Estou falando de Francisco Canindé, que muita gente já conhece, porque ele tem uma trajetória no serviço público, foi secretário municipal de finanças por muito tempo, nas gestões do ex-prefeito Firmino Filho. Ele é bastante conhecido de Teresina e agora está submetendo o nome dele ao eleitorado da capital com vistas a uma vaga na Câmara. Tudo bom, Canindé? Tudo bem, obrigado pelo convite. Um abraço aí a todos os teresinenses que nos assistem. Canindé, você é conhecido e reconhecido, tido como um técnico, e um bom técnico, diga-se de passagem. E agora, enveredando pela seara política, o que foi que fez o Francisco Canindé dar essa guinada? Eu acho que Teresina nunca precisou de bons técnicos como agora. Eu ajudei a construir a Teresina que era respeitada, a prefeitura que funcionava, sob o comando do nosso saudoso Firmino Filho, ao lado de grandes amigos, grandes gestores. Nós construímos ao longo dos anos uma Teresina que o Brasil respeitava, uma gestão de respeito. E nós estamos vendo nos últimos 3 anos e meio tudo isso ser desconstruído. Estamos numa gestão que está aí com problemas gravíssimos em todos os setores. Estamos agora, nesse momento, praticamente sem coleta de lixo, a saúde abandonada. Então, em todas as áreas se vê uma desconstrução do que foi feito. Então, a gente que participou dessa Teresina que funcionava se sente quase que na obrigação de contribuir para resgatar aquela Teresina respeitada. E eu participei, eu sei onde estão os problemas, eu sei como ajudar a resolvê-los. Então eu me senti quase que intimado pela situação que a minha cidade vive. Depois de passar, como você falou, por várias secretarias, fui secretário de administração em 2 oportunidades, fui secretário executivo de orçamento e gestão, fui superintendente da SDU Leste, fui secretário de finanças. A gente construiu uma experiência que pode agora sim ajudar a nós. Todos juntos precisa um momento de reconstrução de Teresina. Isso foi o que mais me motivou a colocar o meu nome à disposição da população de Teresina. Como você mesmo acabou de falar, você tem o raio-x econômico e administrativo de Teresina. Existem muitas carências na cidade, muitos problemas. A cidade enfrenta problema de toda a natureza e muitas vezes o gestor ele costuma dizer que não tem recurso, ou que os recursos são muito escassos. Qual é a tua opinião como técnico conhecedor da realidade financeira de Teresina? Olha, os recursos existem, são muitos, sobram recursos? Não. Eles precisam ser bem aplicados. Precisa haver um planejamento de como esses recursos serão aplicados. Teresina sempre foi bem administrada, funcionava, mas não permitia abusos. A gestão pública não permite descasos. Você tem um orçamento, muitas vezes apertado, que você precisa estabelecer prioridades e não gastar mais do que pode. Então, quando você não respeita isso, quando você cai numa aventura, quando falta gestão, falta comando, falta experiência, você acaba fazendo besteira com esses recursos, acaba gastando mais do que pode honrar, acaba não priorizando áreas importantes, como, por exemplo, a saúde. Os recursos são estratosféricos? Longe disso, mas eles bem administrados, planejamento bem feito, um orçamento bem elaborado, permite sim que você faça uma gestão de qualidade. Onde é que você acredita que o atual gestor pecou mais? O que ele poderia ter feito melhor, digo do ponto de vista de gestão, de formação de quadros, de assessores, de secretários? Olha, os problemas são tão sérios, a cidade vive um momento tão delicado que é até difícil você apontar
Isso, mas eu acho que, resumindo, ele errou na gestão. Ele errou na gestão. Eu costumo dizer que toda cidade tem problema, que a nossa casa, a nossa residência tem problema. Qual é a diferença da nossa residência e da gestão anterior, das gestões anteriores do prefeito Firmino Filho? É que a gente enfrentava os problemas com seriedade, com planejamento. Nesses últimos 3 anos e meio, Teresina foi levada na brincadeira, na jacota, no meme, na dancinha. Não se viu na figura de quem estava à frente da prefeitura competência e seriedade no trato da coisa pública. O que faltou foi isso. E aí, a gente até sorria às vezes era engraçado, mas a conta chegou, e chegou cara. Eu tenho andado Teresina inteira, todas as zonas. Quando eu aceitei esse desafio, eu disse, é para valer, eu não entro para brincar. Se eu vou ganhar ou não, a consequência vai aparecer no dia 6, mas o projeto é levado a sério. E eu tenho andado zona rural, zona urbana, em todos os bairros da cidade, e o quadro é o mesmo, de descaso, de falta de respeito com a população. Nada funciona. Você tem ao ponto de, parece brincadeira, de faltar remédios básicos, como uma dipirona na unidade de saúde. Falta de remédio do diabético, do hipertenso, nem se fala. Você anda no centro da cidade, dá tristeza, um abandono por completo. Ônibus nem se fala. Problemas sempre existiram e sempre vão existir, mas eles precisam ser levados a sério, eles precisam ser enfrentados. É preciso saber articulação em Brasília, porque tem problemas na cidade, muitos deles, que só com recursos externos é que se resolve. Então, precisa ter liderança, conhecer a cidade. Nada disso existe nessa gestão. Como é que o atual prefeito recebeu a prefeitura do ponto de vista da saúde financeira? Recebeu uma prefeitura equilibrada, organizada, com a maioria das suas contas em dias. Mas gestão pública não sobra dinheiro. Ninguém guarda dinheiro. Às vezes, um pequeno fundo para uma catástrofe, algumas cidades conseguem estabelecer para um momento emergencial. Mas a gestão pública, o dinheiro vai sendo arrecadado e as contas vão sendo pagas. Quando nós saímos na prefeitura, no dia 31 de dezembro, nós deixamos as contas pagas, a folha paga, só tinha a folha da saúde, porque era no primeiro dia útil do ano, mas já estava o dinheiro e a folha e o pagamento agendado, e deixamos saldo. Pagamos como um mês qualquer o que tinha para pagar. O saldo era muito não. Por quê? Porque as contas de janeiro são pagas com o que é arrecadado em janeiro. Existe uma programação financeira. Então, eu tenho o extrato bancário do dia 31 de dezembro. Tenho comigo guardado. Folha paga, e nós estávamos no meio de uma pandemia. Folha paga, os trabalhos que tinham sido realizados, os produtos entregues pelos fornecedores, na sua grande maioria pago, o que deu tempo de tramitar foi pago, porque a gente sabe que no serviço público, você não presta um serviço hoje e não recebe amanhã. Então, essa desculpa de dívida, o atual prefeito recebeu uma prefeitura organizada, saneada, pagando seus fornecedores em dia, com a folha de pagamento do mês de dezembro e o 13º pago. Olha, uma candidata esteve aqui com a gente, ela levantou uma questão que eu achei bem interessante a gente tocar nesse assunto. Segundo ela, a Prefeitura de Teresina teve recursos federais que voltaram por falta de aplicação. Isso é comum? Não é comum, mas acontece. Isso mostra falta de planejamento. Realmente, quando o recurso vem, ele tem um prazo, recurso de convênios, prazo para ser gasto. Se você não consegue executar ou não consegue cumprir o cronograma que foi estabelecido, às vezes você tem que devolver esse dinheiro. Acontece, inclusive, de obras realizadas, de programações que foram realizadas sem cumprir as regras daquele convênio, daquele programa, e o governo federal cobra a devolução desse dinheiro. Não é comum, acontece e mostra claramente uma falta de planejamento. O senhor falou aí na questão da pandemia. Quais foram os grandes desafios de Teresina, do ponto de vista econômico, financeiro, durante aquele período? Olha, eu acho que o maior desafio da pandemia era você ter que mostrar para o pequeno comerciante, para o grande empresário, tamanho que fosse, que em determinado momento ele tinha que ter um comportamento que freasse as suas vendas,
freasse o movimento do seu negócio. Eu vivo do meu negócio, eu me sustento dele. E alguém vem me dizer que eu tenho que reduzir ou até fechar o meu funcionamento. Então, eram coisas que eram necessárias naquele momento, mas que é muito difícil de você convencer as pessoas daquilo, né? O grande facilitador é que nós tínhamos uma rede de unidades de saúde, de hospitais da prefeitura, muito bem equipados, né? Com distribuição em todos os bairros da cidade, o que facilitou e muito esse atendimento. Mas faltou, os próprios médicos diziam, por exemplo, que no Brasil como um todo, Teresina não é diferente, nós tínhamos dificuldade de profissionais de UTI especializados, profissionais que soubessem operar um respirador, leitos de UTI, como todo mundo, né? Como todo mundo. Então a gente via, por exemplo, se formou muitos profissionais da área de saúde correndo e eles deram a vida e foram grandes heróis no momento, mas foi uma correria porque é algo assim completamente inusitado, né? Você para o mundo 2 dias antes, nada sinalizava que ia acontecer assim e você é obrigado Parou a parar. mesmo, né? Parou. Agora, Candidato, deixa eu testar o lado político agora do candidato, porque tecnicamente você está preparado. Qualquer pergunta que eu faça aqui, a gente percebe que você tem conhecimento de causa e tem inclusive elegância ao se expressar. Mas uma crítica muito forte que vem sendo colocada é que o grupo do ex-prefeito Firmino Filho teria se aliado com o arqui-inimigo dele, que seria o grupo do deputado Fábio Novo, do PT. São críticas que surgem aí, não só nas redes sociais, nos embates, nos debates, enfim. Como é que você analisa essa posição? Que você hoje está dentro desse grupo, né? Exatamente, com muita tranquilidade. É preciso a gente entender, inclusive ver a história da política no nosso estado e na nossa cidade. Não é a primeira vez que um grupo do PSDB se une a um grupo do PT. Em 98, Chico Gerardo, candidato a governador, Firmino, prefeito de Teresina, nós nos aliamos ao Partido dos Trabalhadores, porque o Firmino entendeu, os líderes, Chico Gerardo entendeu, que naquele momento... Foi ali que o Wellington foi candidato a vice? Não. Não, foi não. O Wellington foi eleito deputado federal e o PSDB fez estadual, se eu não me engano, o professor Zé Reis, nessa coligação. Entendemos ali que o melhor para o estado do Piauí, naquele momento, era essa união. Como esse grupo entendeu agora que o melhor para Teresina, nesse momento, é estar aliado ao candidato Fábio Novo. A política é dinâmica e ela nos cobra posicionamento e entendimento do momento. Vejam só, quem mais nos cobra isso está junto com quem esteve até pouco tempo com o PT. Como é que se... Senador Ciro Nogueira, todo respeito, senador que tem trabalhado pelo nosso estado, tem muito serviço prestado, mas a última eleição dele para o Senado, ele votou no Partido dos Trabalhadores, era aliado, na anterior, ele indicou a essa aqui, a última do governador, o ministro Hélito, ele indicou inclusive a vice-governadora, tem uma história ao lado, e agora está na oposição. A política brasileira, queiramos ou não vou aqui entrar na análise se é bom ou se é ruim, mas ela é cheia desses movimentos. Dinâmicos, né? Então, e quando a gente precisa, quando a cidade precisa, isso é salutar. Vamos falar novamente aqui da pandemia. Firmino e o Wellington eram adversários? Eram. Adversários que sempre se respeitaram, diga-se de passagem, e que estiveram absolutamente unidos na pandemia. Por quê? Porque o momento exigia ideologias de lado, pensamentos políticos de lado, tinha um objetivo maior, um bem maior, a saúde, a vida do povo de Teresina. E eles marcharam unidos. Eu digo isso porque eu era o representante da prefeitura no próprio Piauí. Muita gente esquece, o próprio Piauí nasceu na pandemia. Sim. Tinha um grupo, todo o estado, e eu era o representante, fazia o elo entre a prefeitura e o governo do estado. E as ações eram combinadas, as ações eram planejadas juntos. O coordenador era o Antônio Neto, que era secretário de planejamento, e pela prefeitura era eu. E tinha um bem maior, o povo de Teresina. E eles marcharam juntos.
todas as vezes que era para o bem de Teresina, Firmino se desprovia disso. E a gente está junto com o Fábio Novo, com essa coligação que está aí, não quer dizer que a gente pensa politicamente igual, não. A gente faz coligação com quem a gente pensa diferente, em alguns aspectos. Pensar igual já está tudo junto, né? A gente mantém alguns posicionamentos, como o Partido dos Trabalhadores, o MDB, né? E eu estou até falando aqui como tucano, eu já estou no PDT, né? Mas a alma tucana ainda continua muito forte em mim. Foram 17 anos, era meu único partido até agora. Então, quando esse grupo, parte desse grupo que era ligado ao ex-prefeito Firmino Filho, foi porque boa parte dele já tinha ido em 2022, se a gente pegar o secretariado, secretário executivo e os principais gerentes da última gestão de Firmino Filho, 80% estão ou no governo Rafael, na campanha agora do pré-candidato Fábio Novo. Porque entenderam que esse era o caminho. Tem gente que entendeu diferente, a gente respeita, a gente precisa parar nesse país dessa polarização burra que tem estragado amizades, tem tido conflitos familiares. O fato de eu pensar politicamente de você ou de qualquer outra forma, qualquer outro pensamento sobre qualquer assunto, não me torna bandido para mim, não nos torna inimigo. A gente precisa respeitar a opinião do outro. E tem um grande juiz disso tudo, que é o povo, que é o eleitor, que vai dar esse julgamento no próximo 6 de outubro. Perfeito. Passou no teste, viu? Você tá gabaritado também com discurso político. Enfim, agora, como é que vai ser o Canindé na campanha mesmo? Qual é a mensagem que você está levando para o eleitorado? Tem muitos candidatos com ideias mirabolantes, com propostas meio malucas, mas um técnico como você tem que ter um bom projeto, porque o povo gosta de ouvir digamos assim, essas bandeiras de luta. Como é que você está levando e qual é a mensagem que você está levando para o eleitorado? Bom, eu estou levando uma mensagem de reconstrução da nossa cidade, de gestão, de qualidade de gestão. A gente precisa fortalecer cada vez mais e valorizar o serviço público. Eu sei que cada cidadão tem uma história, um episódio para contar de crítica, a maioria delas corretas, a uma prestação de serviço público. Mas a gente precisa valorizar, porque na hora do aperreio é para lá que a gente corre, principalmente aquele que menos tem, aquele que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, aquele que não tem dinheiro para pagar uma escola particular para o seu filho, aquele que não tem dinheiro para um transporte particular. É para lá que ele corre. E mesmo às vezes, quem tem um recurso a mais. O pequeno e o grande comerciante que quer abrir uma empresa, ele precisa de um alvará e de licenças da prefeitura. O carro que recolhe o lixo, que está sem recolher há 3 dias, que passa nos bairros ditos nobres, é o mesmo que passa na periferia. Então todos dependem do setor público. Vamos voltar à pandemia novamente, que é um episódio extremamente triste, que todos nós queremos esquecer, mas que nos deixa lições. Onde foi que a gente foi se valer? O rico, o pobre, o preto, o branco, o homem, a mulher, foi da saúde pública. Quem foi que comprou os respiradores? Quem foi que construiu o hospital de campanha? Quem foi que comprou a vacina? Quem foi que deu a estrutura de vacinação? Foi a gestão pública. Então ela precisa ser fortalecida, porque é a ela que a gente recorre e é ela que administra a nossa cidade. Então a mensagem que eu levo é de fortalecimento, e eu posso falar isso porque eu tenho 30 anos de gestor público, tive o melhor dos professores e tenho experiência por onde passei para oferecer isso em Teresina. Canindé, Teresina tem muitos desafios e isso é inegável, né? Mas você tocou num assunto muito interessante aí, que é a questão dos alvarás, que é a questão da burocracia, muitas vezes, para se abrir uma empresa ou para se registrar um projeto. E a gente tem ouvido muita reclamação, por exemplo, sobretudo do setor imobiliário. Os grandes empreendimentos imobiliários que enfrentam dificuldade na junta comercial já está mais ou menos resolvido, mas ainda enfrenta muito problema com o cartório e com o município. Você que estava lá dentro, você consegue enxergar isso e teria uma alternativa, uma solução para, digamos assim, melhorar
esse serviço? Sim, eu enxergo isso, é uma realidade, tem avançado, tem melhorado. A gente já, quando estava lá, tomou algumas medidas de tentar desburocratizar, a própria lei de liberdade econômica já facilitou isso. O principal investimento deve ser nessa área de tecnologia. Tecnologia nos permite isso, né? Desburocratizar e de jogar responsabilidades em quem de direito, tá? Porque a gente precisa cada um assumir, porque não pode ser também de qualquer jeito. Sim. Né? Tem a segurança da população, tem a segurança do usuário, tem a normatização da cidade. E tudo isso passa pela Câmara, né? Porque Tudo isso passa pela Câmara. pelo princípio da legalidade, tudo tem que ser através de lei, Através de lei. Então a gente precisa subsidiar o gestor, o prefeito, a prefeita, quem estiver lá no comando do município, com essas leis. A Câmara precisa ser mais protagonista na cidade. A Câmara precisa discutir os principais problemas e contribuir. A Câmara é o poder, é um dos poderes da cidade. Ela precisa ser cada vez mais técnica, ela precisa cada vez oferecer mais à cidade e ao gestor subsídios para melhorar essa gestão. Tá? Não dá para eu ficar, não estou dizendo que acontece só isso, mas não dá para ficar eu de título de cidadão e só sim ou não em projetos. Muita gente critica a gestão atual, o senhor mesmo acabou de fazer algumas críticas bem pontuais. O senhor acha que a Câmara tem errado? Porque uma das funções da Câmara é representar o povo de Teresina, tem também a função de legislar, mas sobretudo é de fiscalizar, né? Eu acho que ela precisa ser mais atuante nesse momento, nesse sentido. A gente tem visto alguns vereadores que têm buscado isso. Quando você fala a Câmara, é muito difícil você levar ela como um todo, porque tem o fator político. Mas a gente tem, sim, principalmente nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, alguns vereadores que foram para esse embate. Quer dizer, você fazer oposição, não precisa ser desrespeitosa, não. A oposição é até necessária. É fundamental. Acho que todo chefe de executivo deveria querer uma oposição. Não pode haver democracia sem oposição. Sem oposição, não pode. Eu acho que todo gestor, chefe de executivo, deveria querer uma oposição que contribua, uma oposição respeitosa, que aponte as falhas. Às vezes você está lá, você não vê, não enxerga. Nós, em qualquer trabalho, se não tem uma avaliação, né, do cliente, na própria empresa privada. A imagem de fora é diferente, né? É diferente. Às vezes eu não consigo enxergar meus erros, ou tenho alguma dificuldade, amenizo, desvalorizo um pouco. Não. Então, essa oposição é importante. Acho que a Câmara tem alguns vereadores, mas poderia ter sido mais incisivo nisso. Porque nós temos um completo, uma aula de não gestão nesses últimos 3 anos e meio. É um período da gestão pública municipal que Teresina precisa esquecer. Esquecer no sentido de não repetir e tirar lições disso. Perfeito, você está bem afiado, viu? Você está bem afiado e é essa postura que você vai defender se chegar na Câmara Municipal. Sim, a postura de fiscalizar, de contribuir e de ouvir a população. A população é sábia, ela sabe o que quer, ela conhece seus problemas, ela sabe, né, o que pode ser resolvido, o que não pode. A gente não pode menosprezar, pelo contrário, nós estamos lá, espero estar, pela população, e ela conhece os problemas de cada região. O problema de uma região às vezes é diferente de outra. Teresina é muito grande, Teresina é muito grande. Você tem hoje grandes regiões. Inclusive a zona rural de Teresina é uma das maiores do estado, né? E se criou hoje grandes regiões na cidade que estão se tornando autônomos. Inclusive isso contribui para o próprio esvaziamento também do centro da cidade. Era isso que eu ia lhe perguntar. Tem algum projeto, você pensa alguma coisa no tocante ao centro comercial de Teresina que está cada vez mais esvaziado? E ontem eu passava ali na região do Vale do Gavião e eu fiquei impressionado com a quantidade de novas empresas, comércios, sobretudo o comércio. Grande loja de peça de carro, de autopeças, farmácias. E assim, esses bairros, os grandes bairros de Teresina, se tornaram autônomos. E isso, muitas vezes, o consumidor não vê a necessidade de ir ao centro, né? Então, como trazer o consumidor de volta ao centro comercial de Teresina?
Olha, é um problema difícil. Não adianta a gente passar pano, que é fácil resolver, não é. Uma série de fatores contribuíram para isso. Que, aliás, isso não é um privilégio de Teresina, não, né? Isso é um fenômeno nacional. Fenômeno. Né? E depois que se estabelece, é muito difícil reverter. Por isso, também contribui muito o que você acabou de falar. Você vai na grande região da Santa Maria da Codipe, tem tudo. Tudo. Você vai no Grande Disseu, você vai no Grande Promorá, Parque Piauí, Saci, você citou a região do Vale do Gavião, que junta ali depois com Satélite, Pissarreira. Por que é que eu vou no centro, sem ônibus, ou com ônibus calor, para comprar algo que eu tenho caminhando no meu bairro, ou com deslocamento? Tá? A logística de Teresina, a situação mudou completamente. Inclusive, isso interfere no transporte público, que não pode mais ser pensado como o grande elo de ligação, o centro da cidade. Uma das soluções que se aponta, e que eu concordo até, é fortalecer a habitação no centro e parar de retirar o que funciona lá, que depende do setor público. Boas partes dos órgãos públicos hoje estão saindo do centro da cidade. O judiciário já saiu quase todo. As escolas particulares estão saindo aos poucos. Escola pública não tem mais. Tá? Porque é uma população que envelheceu. Qual era a tradição de Teresina? Quem morava no centro, quando os filhos casavam, iam morar na Zona Leste ou em outra região, e ainda é o bairro mais bem equipado da cidade. Tá? E depois isso foi acontecendo e foi esvaziando. As próprias pessoas mais velhas, os idosos, com o centro diminuindo a população, começaram também a se mudar para apartamentos e tal, em outros bairros da cidade. Tinha os colégios particulares que estão saindo. O poder público, aos poucos, está saindo. Você tem o centro administrativo ali, que não é tão centrão assim. Você tem o polo de saúde, que não é tão centrão. Restou a prefeitura. Então, precisa ter gente circulando para comprar lá, porque o cidadão do bairro não vem mais. O comércio hoje está centralizado no mercado velho, como se dizia, e no shopping da cidadania. Né? Basicamente isso. Você passa ali no centro, um dia eu fiquei surpreso. Rapaz, onde é que eu vou estacionar meu carro? Quando eu cheguei, estacionamentos assim, aos montes. Né? É verdade. É um problema seríssimo que poder público, setor privado, precisa sentar, verificar, ver qual é a vocação da cidade nesse momento e ter maneiras de intervenção. Só para esse assunto, quando nós estávamos lá em 2020, o prefeito Firmino Filho e o secretário de Finanças, nós mandamos uma lei, foi aprovada, em que imóveis residenciais no centro da cidade são isentos de IPTU. Me parece que nessa gestão ampliou para imóveis comerciais também, o que é uma boa. Eu preciso ter um incentivo hoje para quem vai morar e para quem vai estabelecer comercialmente no centro da cidade, senão não vão. Deixa eu fazer mais uma provocação aqui. O candidato que você apoia defende a tarifa zero para o transporte. E você conhece a economia da cidade e conhece o sistema de certa forma. Qual é a tua posição em relação a isso? Olha, o que o candidato Fábio Novo tem proposto é eu ouvi ele falando várias vezes sobre isso. Ele começa no primeiro ano, reduzindo e tal, até chegar no último ano com uma tarifa zero. É possível? É. Nós já temos capitais que têm isso. Temos capitais que estudante há muito tempo. Em Cuiabá, há muito tempo, estudante não paga. Maceió, estudante para ir para a aula, não paga. Paga meia para outros vales, além do que ele precisa para estudar. Então, várias cidades estão indo nessa de usuário final. Porque o transporte coletivo é talvez o maior problema hoje das prefeituras. Porque o transporte, você pega um ônibus que vai um passageiro, ele tem o mesmo custo de um ônibus que leva 50 passageiros. Praticamente o mesmo. O salário do motorista é o mesmo, trocador, combustível é praticamente o mesmo. Tudo. O desgaste. Então, com a queda do número de passageiros, isso não se mantém. Na verdade, hoje, a prefeitura já paga, e paga muito por isso. O ônibus já é subsidiado. Ou você tinha uma tarifa que o cidadão não pode pagar, ou subsidia o ônibus. Então, de certa forma, ele já é. Então, com parcerias com o governo do estado, com o governo federal, com redução de CMS, da isenção, com
um uso mais racional é possível, sim. É fácil, não. É um grande desafio, mas não é utópico, não. A pergunta que eu ia fazer era, uma vez que não tem almoço grátis, alguém tem que pagar essa conta. Mas você está falando que seria em parcerias com o Estado e com a União. Quando você fala tarifa zero, é tarifa zero para o usuário. Não tem almoço grátis. Como se, alguém está pagando. Né? Alguém está pagando. E precisa, por exemplo, estudar, como eu falei, do centro, que impacta nisso. O nosso plano diretor de transporte é de 2009. Não tinha Uber, não tinha a quantidade de motos que nós tínhamos hoje. O centro era o grande referencial de comércio da cidade, não tinha esses grandes aglomerados urbanos. Tá? Eu acho que, por exemplo, uma coisa que passa hoje é pelo transporte interno dos bairros. Transporte público, na grande região da Codipe. É Codipe, mas é grande. Deslocamento de um bairro para outro, que era mais ou menos a lógica do Integra. São pequenas cidades, a Codipe, o Disseu, o Grande Disseu, né? A região do Vale do Gavião. São pequenas cidades. Então precisa hoje a gente entender qual é o desejo da população hoje, qual é a necessidade dela. Como é que essa lógica, essa logística de deslocamento do cidadão acontece hoje. Não adianta executar um transporte público com os dados de 2009. São completamente defasados. Número de veículos, número de motos, novos modais, logística de comércio da cidade. Ligeirinho, tudo. É preciso sentar e colocar isso. É fácil, não, mas precisa ser enfrentado. É por isso que eu me coloco como candidato, porque eu conheço a realidade da minha cidade, porque eu estive lá em várias secretarias e conheço, com toda modéstia, com toda humildade, mas eu conheço de gestão pública, especialmente de Teresina. Canindé, a gente costuma aqui também tentar traçar um perfil do cidadão candidato. Eu falei do técnico, eu queria falar do cidadão. Você se coloca como nessas questões de pautas identitárias, essa questão de linguagem neutra, de aborto? Como é que você se posiciona? É como um progressista, é como um conservador, é como um liberal? Como é que é? Eu não gosto de rótulos, sabe? Eu gosto de analisar cada situação e dar a minha opinião. Eu gosto de situação. Não adianta a gente, o fulano é de esquerda, então tudo que é pauta da esquerda ele tem que se posicionar daquele jeito. Fulano é da direita. Não, a gente tem o poder de discordar. Ninguém concorda com tudo. E virou uma coisa de direita e esquerda. Mas em linha geral, a gente... Em linha geral, eu me considero uma pessoa de centro. Considero uma pessoa de centro, uma pessoa equilibrada. Chegando uma mensagem lá na Câmara, ou uma proposta de um colega seu, querendo implantar a linguagem neutra, por exemplo, como votará o futuro vereador, ou então vereador Francisco Canindé? Olha, a princípio eu não vejo essa necessidade dessa linguagem neutra, não vejo necessidade. E acho também que está se discutindo muito situações, não que não sejam pautas importantes, mas coisas que um vereador, a ele não cabe resolver aquilo. Eu acho que nesse momento, uma campanha de um tempo pequeno que nós vamos ter de 45 dias, o que eu tenho que estar discutindo é transporte público, é saúde de Teresina, é educação de Teresina, tá? É isso que interessa para a população lá na ponta. Ela não sabe ou não quer saber o que é esquerda, o que é direita. Está deixando para depois. Não, porque é uma pauta que não interessa a ela no momento. Ela quer o ônibus para ela ir passando perto dela. Ela quer a unidade de saúde funcionando, a escola do filho. É isso que interessa para ela. Você tocou em alguns assuntos que Teresina vem enfrentando e está sendo difícil de encarar. E tem uma que muitas vezes o candidato a vereador, até mesmo o candidato a prefeito, joga para a questão do Estado, que é a questão da segurança pública. Mas hoje nós temos a Guarda Municipal, que é do município, como o próprio nome já diz, e existe hoje uma mudança de mentalidade de que a segurança pública é um dever de todos e não mais é constitucionalmente do Estado, mas na prática seria um dever de todos. Como é que você vê essa questão? Olha, eu vejo com muita preocupação, até para que não se tire de quem é constitucionalmente responsável essa responsabilidade. Eu acho que as guardas municipais, o princípio de criação delas, era uma guarda patrimonial dos bens. Mas isso, de certa forma, mudou, Isso né? mudou, foi evoluindo, né? E hoje eles, por exemplo, têm uma função quase de polícia. Eu acho que ajuda, tudo que vier para somar ajuda.
que se ela fizer, por exemplo, aquilo que se pensou lá no começo, essa guarda de praças, de bens públicos, já é um grande papel, já é uma grande contribuição. Questão de segurança novamente uma questão de planejamento, tudo está se mostrando como uma questão de gestão, de pensar, de usar a inteligência. Veja o que aconteceu com o nosso grande case de sucesso da segurança pública no Piauí, que é a questão do celular. Foi o que se fez. Se combateu na origem. Se combateu lá também a ponta que compra o celular roubado. O receptador, receptador. Né? Ora, se eu não tenho para quem vender, eu não vou roubar. Esse é o pensamento do ladrão, né? Ora, não adianta, porque o roubo a gente pode diminuir, mas ele vai existir. Mas se eu tiro o incentivo, digamos assim, isso é questão de inteligência, está sendo aproveitado no país todo. Alguém parou, vamos estudar esse problema bem aqui. Quais são as saídas? O que é que pode se planejar para isso? E se investiu e se resolveu. A segurança, com todos os problemas, precisa disso. Precisa de qualidade na gestão. Precisa de parar, colocar bons técnicos, valorizar esses técnicos, se debruçar sobre o problema, qual é a origem, qual é a consequência, de onde ele vem, quais são as armas que eu tenho contra ele. Tem que parar de apagar incêndio. A gestão pública não pode ser só em cima de um problema que acontece hoje, porque amanhã tem outro e amanhã tem outro. Eu preciso me antecipar. A nossa cidade precisa começar a discutir o futuro, as novas tecnologias, a empregabilidade desses jovens, como nos preparar para a inteligência artificial, por exemplo, para o uso quase que, em alguns serviços quase que total para a tecnologia. Em vez da gente estar discutindo isso, estar avançando, nós demos 4 anos para trás e estamos resolvendo o problema hoje como coleta de lixo, como analgésico em unidade de saúde. Assim não vai. Perfeito. O nosso tempo está se exaurindo, Canindé, mas você ainda tem 1 minuto. E essa câmera é sua. Converse com Teresina. Bom, eu queria, no momento em que a gente se aproxima do aniversário da nossa cidade, dizer para Teresina que vou, a partir do dia 16 de agosto, oferecer o meu nome à cidade. E o que é o meu nome? Do professor Canindé. É o nome de alguém que conhece Teresina, que conhece seus problemas, que participou das gestões vitoriosas de Teresina, quando nós tínhamos uma cidade que funcionava, uma cidade respeitada, fora daqui inclusive, e que se perdeu nesses últimos 3 anos e meio. Então, eu vou colocar o meu nome porque tenho consciência da minha capacidade de contribuir para devolver ao teresinense, à população de Teresina, uma cidade que possa novamente oferecer serviços e obras de qualidade, que possa enfrentar com seriedade os problemas. Eu ajudei a construir a Teresina que funcionava. Eu quero ajudar a reconstruí-la. Muito obrigado, sucesso na sua empreitada, tá bom? Que agradeço pelo espaço, estamos à disposição. Tá, e você em casa já sabe, esse é o momento de você se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, de acionar o nosso sininho para receber as nossas notificações e curtir, comentar e compartilhar essa entrevista. Até o próximo Parla Mais.